porque o Senhor corrige o que ama e açoita, olha que forte, a qualquer que recebe por filho. Devemos buscar a disciplina. Quem não tem disciplina é bastardo e não filho. Olha que palavra forte, irmãos. Deus só considera como filho, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Está lá em Hebreus 12, 8. Aquele que aceita ser disciplinado, que aceita ser ensinado. Ok? Depois em Jeremias 6 e 8 fala assim: corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que se não torne em assolação e terra não habitada. Se a gente for ler em Deuteronômio, se os irmãos quiserem acompanhar comigo rapidamente, nós vamos ver que Deus dá duas opções para o homem. Só que nós vamos sofrer as consequências da opção que nós fizermos. Deus não obriga ninguém a servi-lo, a adorá-lo. Deuteronômio 28. Mas nós vamos ver o que vai acontecer com quem serve a Deus e com quem não serve, com quem aceita a disciplina e com quem não aceita. Não consegui ainda entrar na introdução. Professor aqui na escola. Mas vamos lá rapidamente, o versículo 1 e o 2 primeiro, e depois nós vamos para o 15. Olha só, o tema é: as bênçãos serão lançadas no monte Gerizim. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Pessoas que aceitam ser disciplinadas, que aceitam ser ensinadas. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Nós não temos tempo aqui para falar, mas aí fala: bendito serás na cidade, no campo, bendito o fruto do teu ventre, o teu cesto, a tua maçadeira, bendito serás ao entrares, ao saíres. É a bênção que vai vindo, de tudo. Na parte espiritual, financeira, tudo, né? Profissional, tudo vai acontecer. Agora, olha o que acontece com quem não quer obedecer a Deus. Castigos por desobediência. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás toda a cidade, maldito serás no campo, e aí vai falando. Aí fala de doença. Então, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, as bênçãos nos alcançam. Quando nós optamos por desobedecer a Deus, os problemas e as maldições nos alcançam. Essa é a realidade, a palavra de Deus, não sou eu que estou inventando, nem querendo assustar ninguém. Entrando um pouquinho na lição agora, na parte da introdução, vai falar o seguinte: existem dois tipos de igreja. Uma igreja com sã doutrina e uma igreja sem doutrina. Uma igreja em que há disciplina, ou seja, ensino da palavra de Deus, e igrejas que não ensinam a palavra de Deus. Irmãos, eu não sou contra, e eu acho maravilhoso cantar. Cantar, adorar a Deus, louvar a Deus, Deus habita no meio dos louvores, amém, glória a Deus por isso. Agora, vocês já foram em culto? São 2h30 de culto, 2h25 é para cantar. Canta o conjunto tal, canta não sei o quê, canta o irmão tal, canta a irmã tal, canta não sei o quê, faz isso, faz aquilo. Quando falta 5 minutos, que já está todo mundo cansado, tanto cantar, e levanta e abaixa, bate palma e faz aquele exercício todo, agora vem a palavra de Deus. Aí as crianças já estão inquietas, ninguém presta atenção. Aí vem uma pessoa que também não se prepara para ir lá, para falar, e o povo vai embora sem ensinamento.
o principal em culto, irmãos, o que nos transforma, o que nos alimenta, o que nos faz crescer espiritualmente, o que transmite fé, é a palavra de Deus. Então há necessidade de ordem e decência no culto, e é importante que todos participem, que todos cantem, mas o principal é que tem a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que vai nos ensinar a entrar no céu, a como educar o nosso filho, a como conviver com o nosso esposo, a como se comportar no nosso trabalho e tudo mais. É a palavra de Deus. Então os irmãos estão entendendo? Eu dou graças a Deus porque aqui na nossa igreja tem muita palavra. E palavra boa. Está tendo muito ensinamento. E isso é fundamental. Graças a Deus por isso. Amém. Então, voltando lá para Ananias e Safira, esse casal, como eu já expliquei, o grande problema foi eles mentirem. Eles podiam ter ficado com todo o dinheiro para eles, ou não vender a propriedade deles, eles poderiam ser salvos do mesmo jeito, não teria problema nenhum. Como eles quiseram fazer essa média e mentiram, eles foram desmascarados porque a igreja que eles frequentavam era uma igreja com doutrina, com palavra e com ensino. Talvez nos dias de hoje, numa igreja sem doutrina, eles seriam até homenageados. Olha, nosso irmão Ananias, a nossa irmã Safira, está dando uma oferta tal, vai nos ajudar demais num determinado programa da igreja, mas numa igreja com doutrina não teve valor nenhum. E aí nós vamos ver o seguinte, que Deus é mais importante o nosso coração, a nossa vida espiritual, até do que a própria doutrina, até a própria oferta que nós fazemos. Nós vamos ver isso mais para frente, ok? E aí fala que Lucas destaca o valor da disciplina na igreja de Cristo, que é imprescindível, tá? No ponto 1, nós vamos definir o que é a disciplina e a sua necessidade, eu já expliquei. Qual que é o objetivo da disciplina? Por que nós precisamos ser disciplinados? Porque a disciplina nos conscientiza das consequências de nossa atitude, como eu acabei de ler. Deus nos dá o quê? O livre-arbítrio. Eu posso fazer o bem, obedecê-lo ou não. Mas as minhas atitudes vão me trazer consequências. Se eu for obedecer a Deus, eu vou ser abençoado. Se eu decidir não obedecer a Deus, as maldições, os problemas vão acontecer. Então a disciplina nos conscientiza das consequências de nossas atitudes. Aí a falta de disciplina, ela pode nos conduzir à morte. Então eu coloquei aqui morte espiritual e morte física. Como assim? O nosso Deus é muito justo, irmãos. Ananias e Safira, eles eram conhecedores da palavra de Deus, eles tinham ensinamento. Aqui na lição fala que talvez até eles conheceram Jesus. Há essa possibilidade. Eles estavam lá na sinagoga, nos templos, aos sábados. Então, eles mentiram conscientemente. Por isso eles foram disciplinados. Tá? Deus dá sempre oportunidade para as pessoas. Uma das razões por que Jesus não veio até hoje é por quê? Porque tem pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Então, Deus é maravilhoso, Ele é organizado, e Ele virá quando o mundo todo tiver a possibilidade de ouvir o Evangelho e ter as condições de escolher se vai servir a Deus ou não. Porque aí sim é algo justo. Os irmãos estão entendendo? Amém? Alguma pergunta? Alguma coisa? Não, só dizer que você está falando de Deus é organizado, tem disciplinador. Deus disciplina aqueles que não aceitam. Não tem disciplina, porque vão passar pelo lado. Sem dúvida, né? Nós vamos... Ananias e Safira foram para a igreja por tempo com o intuito de enganá-lo. Né, um pouco. Já saiu de casa e casa pensada. Parando.